Bom dia, amigos internautas do blog Notícias de Pentecostes, dos blogs parceiros, do blog do professor Valdenir, do blog do Adriano Furtado e do blog do Raimundo Moura. Está começando nesta quinta-feira mais uma edição do programa Notícias em Debate, aqui pela sua TV Legna. A partir de agora você pode participar conosco também, deixando o seu comentário no Facebook, Raimundo Moura Fernandes, ou ainda no Facebook Zé da Legna. Além também de você poder participar através do nosso Twitter, @Raimoura e @Zé da Legna. O nosso telefone que você liga e participa é o 9218-9718. São 8 horas mais 7 minutos desta quinta-feira. O nosso entrevistado de hoje, nas últimas semanas, tem sido pessoa não grata dentro da administração da prefeita Ivone Leite, por ter articulado o grupo para fazer oposição à mesma. Conversamos hoje no Notícias em Debate com o vereador Daniel Gomes da Silva. Bom dia, Daniel. Bom dia, Moura. Bom dia aí aos que acompanham a TV Legnas, aí vinculada ao blog Notícias de Pentecostes, também aos que acompanham os blogs parceiros. Sempre um prazer a gente estar aqui. E de antemão a gente já cumprimenta Moura e Zé da Legnas pelo grande trabalho que vocês vêm fazendo. Mais uma vez vocês assumem a posição de vanguarda dentro da comunicação aqui do município de Pentecostes, também na região do Vale do Curu, e a gente espera que nós possamos contribuir de uma forma positiva para a formulação desse processo todo, e acima de tudo para que a gente possa ter a garantia de um espaço para que nós possamos colocar nossas opiniões, nossas convicções dentro do debate político. Ô Daniel, eu comecei com essa frase. Nos últimos dias você tem sido considerado uma pessoa não grata dentro da administração da prefeita Ivone Leite, justamente depois que foi formado um grupo de 5 vereadores, que esses 5 vereadores fariam oposição à prefeita, mas muitos se perderam aí no caminho, mas você permanece firme e forte, juntamente com o vereador Manuel Forte, nessa linha de pensamento. E aí, realmente procede aí? Você hoje é uma pessoa não grata lá dentro da administração da prefeita Ivone Leite? Olha, Moura, assim, a gente tem percebido que tem havido algumas alterações de comportamento. O que importa é o seguinte, tá certo? Eu queria deixar bem claro que, inclusive, a mim não interessa ser persona não grata em determinadas administrações, porque, assim, eu prefiro ser uma persona não grata nessa administração do que ser uma persona não grata para o povo de Pentecostes, tá certo? Quem me confiou o mandato não foi a prefeita atual, mas sim o povo de Pentecostes. Então é a ele que eu devo satisfação, é a ele que eu devo voltar meus olhos, voltar minhas ações em termos de trabalho político. Infelizmente, há muito do que se propaga em termos de maturidade, em termos de respeito às posições políticas, principalmente quando várias pessoas da administração usam sempre a palavra democracia. Infelizmente, não é isso que a gente vem vendo. Pelo contrário, a gente vem vendo algumas posições completamente arrogantes, completamente desnecessárias, tá certo? E algumas atitudes que a gente repudia e que a gente não pode deixar de comentar e de classificar como atitudes medíocres, e de uma pobreza de espírito que não tem tamanho. Não sei de quem parte, porque muitas vezes, Zé da Legnas, às vezes determinados gestores abrem a boca para dizer: eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. E muitas vezes é muito difícil se acreditar nessa história, tá certo? Principalmente no município de pequeno porte como é Pentecostes. Então dizer que a coisa aconteceu, o prefeito não sabe, fulano de tal disse isso, mas a prefeita não tem conhecimento. Então, assim, atualmente é muito difícil que a gente entenda isso, tá certo? Então, de qualquer forma, o título de persona não grata, tá certo? Se assim a administração entender, eu respeito a opinião deles, tá certo? Eu sou uma pessoa que rege meu discurso, minhas falas, meus pensamentos em cima da democracia, e a gente respeita a opinião, muito embora não concorde. E se for persona não grata, pode esperar. Se a gente se considerar persona não grata, pode esperar que eles vão me considerar cada vez mais, porque eu jamais, Moura, irei me calar perante a problemas, perante a desvios que a gente está assistindo em Pentecostes e que com certeza a gente ainda vai assistir cada vez mais. Daniel, e nas últimas semanas, o que vem sendo mais discutido aqui
nas mesas, né, onde se discute política, no próprio município, aqui mesmo na TV Leg, né, é esse grupo de vereadores que se reuniu para fazer um movimento de ser oposição na Câmara Municipal. E com menos de 2 semanas, antes mesmo que a Câmara voltasse do recesso, esse grupo já se desfez, ficando apenas 2 vereadores, no caso você e o vereador Manuel Forte. Agora, eu te pergunto, o que levou essas pessoas a desfazer esse grupo, e se, aqui eu coloco hipoteticamente, e se esse grupo foi criado já com esse intuito de se aproximar da prefeita, dizer que estava longe e cobrar atenção e depois ser chamado para conversar? Foi essa mesmo realmente o intuito, ou você que ainda permanece na oposição e o vereador Manuel Forte estava inocente nessa questão, foram de certa forma enganados? O que foi que aconteceu de fato? Bom, na verdade, assim, fica muito difícil se falar dentro do campo político na questão de inocência, tá certo? Primeiro que eu acho que deve, assim, o que pode haver, de certa forma, um pouco de ingenuidade, mas inocência não. Assim, primeiro que eu queria deixar bem claro que, só voltando e procurando contextualizar um pouco essa questão e um pouco esse debate. Primeiro que em 2013, você, Moura, o Zé da Alegres e o Adriano Furtado, que foram presenças constantes na Câmara Municipal, tá certo? Nas sessões, nas audiências públicas, e mesmo, tá certo? Em algumas conversas de bastidores, que vocês sempre estiveram presentes com a gente, vocês tiveram uma oportunidade muito grande de presenciar alguns fatos que foram extremamente importantes ao longo de 2013. Então, houve uma queixa maciça por parte dos vereadores, tá certo? Em um dado momento, até a própria vereadora que preside, tá certo, a Câmara Municipal, a vereadora Valdelice Braga, se colocou opiniões fortes, tá certo, em relação à posição, algumas coisas que aconteciam na gestão, que inclusive legítimos, tá certo? Então, por exemplo, quando ela classificou a questão dos carros-pipas, né, a oferta de água, de distribuição de água através de carro-pipa no município de Pentecoste, ela classificou como uma vergonha. Então, ela exerceu o seu poder de vereadora e ela exerceu, acima de tudo, né, a questão de, enquanto representante política, tá certo, eleita pelo povo de Pentecoste. Então, vocês viram que houve uma queixa geral, havia uma insatisfação muito grande, né, principalmente no que diz respeito à questão da falta de diálogo, da falta de proximidade, o não atendimento aos requerimentos, tá certo? Então, todas essas foram condições que fizeram com que gerasse uma insatisfação muito grande. Daí, então, através de conversas, esse grupo nasceu naturalmente, tá certo? Então, nós, ao longo do tempo, fomos conversamos, chegamos a a formular opiniões, né? E aí, finalmente, nós sentamos na mesa para negociar, tá certo? O que seria bom para nós, vereadores, né, de Pentecoste. E aí vale sempre salientar, quando o grupo nasceu, tá certo? O grupo nasceu com o propósito de se buscar um processo de valorização dos vereadores, tá certo? Para que coisas que aconteceram ao longo desse ano, como por exemplo a prefeita chegar ao ponto de mandar um vereador pegar fila, tá certo? Não é isso que a gente espera ouvir de um gestor, tá certo? Seja ele quem quer que seja, tá certo? Então, a gente tinha o ideal de se buscar um processo de valorização e de se fazer, tá certo? Por não concordar com algumas prioridades, com algumas ações da administração, de se fazer oposição. Oposição que nós classificamos como uma oposição responsável, tá certo? Que é aquela que debate, tá certo, o que é o interessante ao município, não o que é interessante à figura do prefeito, da prefeita, tá certo? Então ele nasceu com esse objetivo, tá certo? Infelizmente, esse movimento todo da qual nós fizemos parte, juntamente com os demais vereadores, infelizmente isso despertou a atenção da articulação política e também da prefeita, e a prefeita começou a chamar, tá certo? Exercer o seu poder, tá certo? De tentar desarticular o grupo. No qual foi uma experiência sucedida, tá certo?
O que eu o que eu quero deixar bem claro, que da minha parte, se algum vereador, tá certo, usou o grupo para barganhar ou emprego, ou oferta financeira, tá certo, ou alguma melhoria, eu, assim, acima de tudo, eu primeiro não concordo, tá certo, não compactuo, mas a gente não pode deixar de respeitar, tá certo, mas que o objetivo inicialmente não era esse, tanto é verdade que ficaram ainda, permaneceram dois vereadores, e aí tanto eu como o vereador Manuel Forte, tá certo? Nós resolvemos vestir a camisa, tá certo? Resolvemos expor a nossa posição, porque ao longo de 2013 nós passamos o ano inteiro avaliando a administração, e durante esse ano inteiro já se consegue perfeitamente definir o perfil do que será a administração construir no futuro. Ok, para você mais uma vez lembrar os amigos internautas que eles podem participar também aqui da nossa entrevista com o vereador Daniel Gomes da Silva, através do nosso Facebook, Raimundo Moura Fernandes, ou ainda através do Facebook Zé da Alegre. Você vai lá, deixa seu comentário, a gente vai registrar aqui a sua participação. Agradecendo já os nossos amigos internautas que nos dão nesse momento a audiência, né, de conferir essa entrevista. Lembrando que nós estamos ao vivo e logo após a entrevista vai ficar disponível também gravada no blog Notícias de Pentecoste, na lateral, lado direito, você também poderá acompanhar. Mas saindo já dessa área, daqui a pouco o Zé também vai entrar aqui na conversa, o Daniel. Vamos entrar aqui no assunto do município, vamos falar um pouco do município. Um problema, inclusive, eu estive no final do ano passado, no lixão de Pentecoste, e a gente sabe que desde 2007 foi aprovada uma lei que os municípios teriam que discutir juntamente com a população políticas públicas de resíduos sólidos. Esse prazo terminou, as prefeituras disseram que não tinha como fazer, pediram aí mais 3 anos, foi dado mais 3 anos e o prazo encerrou no dia 31 de dezembro de 2013, para que desse um fim aos lixão ou começasse a discutir, né? Inclusive os recursos hoje para as prefeituras que não fizeram planejamento com relação aos resíduos sólidos está suspenso, não pode fazer nenhum tipo de convênio para essa questão. E aí Pentecoste já há muito tempo tem um problema do lixão. Lá nós temos animais que estão soltos, nós temos um problema seríssimo do chorume quando chove, das queimadas no fim da tarde que prejudicam muitas pessoas. Você que já está um ano na Câmara, chegou algo na Câmara Municipal para tratar desse assunto, para discutir, para fazer uma audiência pública, para resolver essa problemática do lixo aqui em Pentecoste? Olha, Moura, ao longo de 2013, em termos de debates na Câmara Municipal, a gente pouco viu a questão do levantamento dessa temática dentro da Câmara Municipal. O que nós sabemos é que, inclusive, tivemos a informação veiculada pela própria administração de que teria sido formado um consórcio, tá certo, intermunicipal, que é aquele quando juntam alguns municípios, na tentativa de que eles juntos possam ter uma maior capacidade de alocar recursos para manter, tá certo, para implantar e para manter, tá certo, um aterro sanitário. Então a implantação e a manutenção de um aterro sanitário não é barato, tá certo, e tem um custo muito alto do ponto de vista financeiro, tá certo, do ponto de vista ecológico e para gerações futuras a gente não dimensiona, até porque os benefícios a gente nunca procura avaliar a questão de custo. Então o que houve? Quando eu ainda trabalhava na coordenação de vigilância sanitária, houve por parte do governo do estado o decreto de que uma porção do ICMS que seria repassado aos municípios, um dos índices para avaliação estaria relacionado à questão ambiental. E um desses índices era exatamente que os municípios instituíssem o que se chamava naquela época de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, que é exatamente todo esse resíduo que é produzido, tá certo, e que hoje atualmente é disposto no lixão. Então houve essa condição para que o município recebesse essa porção do ICMS junto ao governo do estado. Foi dado um prazo, tá certo? E aí, para que os municípios começassem a se articular, houve essa articulação, tá certo? E o que nós sabemos é que o governo do estado vai implantar um aterro sanitário. Esse aterro sanitário vai ficar localizado no município de Itapajé, e os demais municípios da região
eles vão constituir o que se chama tecnicamente de áreas de transbordo, que é aquela área que você vai receber o lixo, vai servir para captação do lixo, e lá ele vai começar a ser segregado, né? Ou seja, ele vai começar a ser separado para que apenas a porção orgânica, tá certo, seja levado até o aterro sanitário, tá certo? Aquela parte de vidro, plástico, papel, papelão, metais deveriam ser, tá certo? Devem ser reciclados ou reutilizados, e aí é importante a questão da implantação, por exemplo, de uma cooperativa de catador ou de uma mesma cooperativa de coleta seletiva, tá certo? E o município de Pentecoste transportaria esse lixo até o aterro sanitário, que fica localizado no município de Itapajé. Isso vale não só para Pentecoste, mas para os outros municípios da região, São Luís do Curu, o Mirim, Apuiarés, acredito que General Sampaio também. Tá certo? A gente, em termos de coisa concreta, de informação concreta, a gente não tem ainda uma informação oficial de que quando irá começar a construção desse aterro sanitário, mas a gente aguarda que seja o mais rápido possível, até para que a gente possa acabar com essa problemática todinha aqui no nosso município. Agora, dentro dessa questão também, a gente sabe que o município de Pentecoste vai fazer esse transporte, e aí existe também uma possibilidade já da prefeitura fazer a cobrança da taxa do lixo, né? Porque esse lixo vai encarecer, porque uma coisa é você transportar num caminhão comum esse lixo que são recolhidos nas ruas de Pentecoste, que inclusive desde o ano passado vem sendo feito com deficiência. Basta você dar uma volta na rua que você vai perceber que o lixo não está sendo recolhido a contento. Então, mas com esse transporte, com todo esse processo que vai ser feito, né, que ainda não tem informação de quando começa, mas se realmente for feito como está sendo planejado, vai encarecer para a população, e aí mais uma taxa que vai vir, que precisa também ser discutida. Com certeza, amor. Assim, uma vez, em uma audiência pública, nós estivemos conversando na época, que inclusive eu acho que ele já deve ter, de certa forma, abandonado o barco, porque ele não deve ter sentido que a coisa estava caminhando muito bem. Nós conversamos com o assessor na época da Prefeitura Municipal de Pentecoste, o Raimundo José, e numa audiência pública, onde nós estávamos lá discutindo o plano plurianual e o orçamento, ele levantou essa questão, né, a questão ambiental e a questão relacionada à problemática do lixo. E houve, tá certo, um princípio de sugestão de que haveria a necessidade da cobrança de uma taxa do lixo, né? Então, a gente sabe que, inclusive, na história aqui do estado do Ceará, a gente já viu outras iniciativas. Por exemplo, o próprio prefeito Juraci Magalhães, durante 8 anos que governou o município de Fortaleza, tentou criar essa taxa do lixo e nunca conseguiu, tá certo? Então, a gente espera que a administração não venha com mais essa para cima do contribuinte pentecostense, tá certo? E de antemão a gente já se posiciona, Moura, completamente contrário a essa proposta, que a gente não sabe ainda se vem, mas se vier, com certeza nós vamos mostrar nossa insatisfação, nós vamos mostrar nossa posição contrária e sempre buscar mobilização, não só do meio político, como também e acima de tudo dentro da sociedade pentecostense. Daniel, já começa aí nos bastidores as articulações para as eleições agora de 2014, né, principalmente para deputado federal e estadual aqui no município. Ontem o deputado Mauro Filho veio participar de uma reunião na residência da prefeita, inclusive dos 13, 10 vereadores estavam presentes, né, com exceção sua, do vereador Manuel Forte e do vereador Vicente Uzuza, que está aí viajando. E lá, um dos assessores da prefeita, quando tomou o microfone, disse que todos aqueles vereadores que ali estavam apoiavam a candidatura, a reeleição do deputado Mauro Filho. E o Mauro Filho, quando pegou o microfone, disse que não gostaria de ser enganado, que aqueles que estivessem ali e não votassem nele poderiam ficar bem à vontade para poderem se posicionar. E entre esses 10 vereadores, nós sabemos que algum deles tem compromisso com alguns outros nomes, né, com outros deputados, como é o caso do vereador Burico, do Zezinho Xavier, do vereador Célio Campelo, do próprio Roberto Leite, também tem uma ligação muito forte com a Bete Rosa. Eu te pergunto, você
já está também nessas articulações? Como é que está a articulação do vereador Daniel José Gomes com relação à questão do apoio de nomes aqui em Pentecoste já para as próximas eleições? Bom, Moura, primeiro eu queria comentar assim, tá surpresa, tá certo? A gente não pode deixar de falar isso, tá surpresa em termos de vinda do deputado Mauro Filho, tá certo? Principalmente nesse momento, tá certo? Então, transformar uma reunião num palanque, tá certo? No mês de janeiro, é no mínimo de se causar estranheza, tá certo? Então, que isso fique bem claro. Por outro lado, tá certo? A gente vê e acaba assim, de certa forma, parabenizando também o movimento que é feito pela prefeita, tá certo? No sentido de resgatar pessoas, especialmente a turma suplente, que andam completamente esquecidas dessa gestão. Então fica bem claro, olha, eu só vou atrás de você quando você me interessa. E nessa hora, tá certo? É a hora do interesse, tá certo? É a hora onde se busca demonstrar força, tá certo? Força do ponto de vista político. Então essa reunião, ela foi para isso, para dizer assim, olha, eu tenho força e como você mesmo colocou, alguém colocou, desculpa, aqui que um secretário teria dito que ia provar que quem tem força é a máquina, tá certo? Então essa foi uma tentativa de demonstração de força, pelo menos é assim que eu avalio. Legítima a posição, tá certo? Muito legítima a posição, tá certo? Mas a gente não deixa de fazer as nossas interpretações, certo? Principalmente porque nós sabemos ali que tinham vereadores, tá certo? Não só os que você falou, e aqueles que são ligados à deputada Beth Rose, mas também o próprio vereador Célio Campelo, que tem uma ligação e que sempre deixou muito claro a sua posição de dar apoio ao deputado Sarto, né? Então, assim, quando se joga, tá certo, uma informação dessa, eu entendo como uma espécie de pressão, tá certo? E eu acho que política não se faz por pressão. Política se faz com acordo, se faz com respeito, se faz, acima de tudo, com cordialidade. Até porque, por exemplo, a própria deputada Beth Rose é uma deputada que faz parte da base aliada do governador. E que, inclusive, Moura, acho que você lembra muito bem, o próprio Zé também lembra, que no dia da inauguração da UPA, tá certo? O governador Cid Gomes disse a seguinte frase: registrar a presença da deputada Beth Rose, que o que eu puder fazer para lhe ajudar, tá certo? Eu irei fazer. Então, assim, é no mínimo de se causar estranheza, tá certo? Um movimento desse tipo, tá certo? E, de certa forma, deve ter sido, Zé da Leg, uma coincidência muito grande, sabe, Moura? É uma coincidência muito grande. E essa própria fala... Só para me finalizar, a deputada Beth Rose vem à festa de término de curso da Providência. Deputada Beth Rose vem à festa de término de curso da Serrota. No meio desse tempo, houve articulação para a formação do grupo de oposição. A deputada Beth Rose esteve na festa dos Anos Dourados. Tá certo? E quando é na semana seguinte, chega o deputado Mauro Filho e vem dizer que tudo que acontecer dentro do Pentecoste, ele agora vai estar presente. Agora, é isso que eu ia comentar. Aí você me deu uma outro argumento. Com relação à questão, essa própria fala do deputado na reunião, né, que não quer ser enganado, então ele já sabe que poderá ser enganado, né? E a outra questão é justamente essa. O deputado Mauro Filho foi, inclusive, homenageado pela Câmara com o título de Cidadania Pentecostense, dada pela presidente da Câmara, a vereadora Valdanice Braga, que, por sinal, é muito ligada à atual gestão, a prefeita. E aí, sequer veio na solenidade receber. E era uma oportunidade que ele tinha de, inclusive, mostrar a cara, porque está com muito tempo que ele não aparece em Pentecoste, e não veio. Inclusive, até a semana passada, o título ainda se encontrava lá na prateleira da Câmara Municipal. É realmente muito estranho que agora, né, o deputado venha e aí se diga que está disposto a participar até de festinha de aniversário de criança. Nós precisamos que Pentecoste tenha deputados que tenham compromisso com a região. É certo? É isso que nós precisamos. Em um momento da história política dessa cidade, nós tivemos 2 deputados, tá certo, que eram natos da região do Vale do Curu e de forma bem específica
do município de Pentecoste. Então nós tivemos a oportunidade de ter meu pai, deputado Zé Gomes da Silva, na Assembleia Estadual, e nós tivemos a oportunidade de ter meu tio, deputado Raimundo Gomes da Silva, na Câmara Federal. Tá certo? Então nós precisamos trazer essa discussão de representantes que tenham compromisso com a nossa região. Tá certo? E não representantes que vencem a eleição e depois vão se sentar atrás do birô e só se lembra de Pentecoste de 2 em 2 anos. Tá certo? Então que se traga essa discussão, tá certo, para cá, que se veja esses conceitos, que como você mesmo disse, o título ainda está lá em cima do armário da sala da presidente da Câmara Municipal de Pentecoste. Então é difícil de se entender. Eu tenho valor, eu dou valor ao município, eu vou lutar pelo município, eu vou estar presente no município, e nem ao menos ter a consideração de receber a comenda, que eu acho importantíssima, tá certo? Que foi um momento extremamente bonito, tá certo? Que foi um momento que ficou para a história da Câmara Municipal de Pentecoste, quando naquele momento a Câmara Municipal passou a ter um espaço próprio, que inclusive reformada com recursos próprios, tá certo? Fruto do trabalho da vereadora Valdelice Braga e dos demais vereadores. E naquele momento, um dos homenageados, que era um deputado, um possível candidato a governo do estado, tá certo? Simplesmente não está presente, não dá as caras, não dá a menor satisfação. É um representante, né? Então fica difícil a gente entender algumas coisas, tá certo? Mas a política permite que essas coisas aconteçam, né? Infelizmente. Ok, nós já estamos aí com 32 minutos da entrevista. Quero abrir aqui já com o Pedro Zé da Alegre para participar. Tem outras perguntas referentes aqui a outros temas, mas vou deixar aqui para daqui a pouquinho fazer uma outra intervenção. Mas agora, Zé. Bom dia, Daniel Zé Gomes, bom dia a todos os nossos internautas do blog Notícias de Pentecoste, bom dia você do Vale do Curu, os amigos aqui da TV Legnas. É sempre bom a gente ter essa parceria, ter esse encontro marcado com o programa Notícias em Debate, aqui na nossa TV Legnas, como eu costumo dizer, a TV mais improvisada do Brasil. Mas, com certeza, essa semana, Daniel, eu fiquei muito grato por as pessoas, por autoridades do município, como você, a autoridade do município, está presente aqui no nosso espaço virtual, mostrando a sua opinião, defendendo aquilo que você acredita, e isso para nós é motivo de muita alegria. É motivo de alegria porque está demonstrando que nós temos essa confiança, as pessoas, né, no caso, essa confiança, esse compromisso, não só com o Zé da Legna que você está tendo, mas é o compromisso com as pessoas, com o povo de Pentecoste, com as pessoas que conhecem você, suas raízes, que acompanham seu trabalho. E isso é muito importante. E dessa forma nós temos tentado mostrar transformar esse espaço do mais democrático possível. Porque aqui o nosso intuito é realmente levar informação. Agradeço demais, Daniel, essa parceria com os blogs parceiros. A nossa intenção é que isso aqui se transforme numa rede de amigos, numa rede social de amigos, onde a gente possa debater os problemas, não só do Pentecoste, mas também dos municípios circunvizinhos, do Vale do Curu e de qualquer município que você possa, que tenha um problema, com certeza, que interessa a todos nós. Daniel, eu tenho visto aí o seu trabalho e logo de início eu nunca vi você um Don Quixote. Eu vi você um cara de fibra, sim. O Don Quixote é que sai atirando para todos os lados, né? É um soldado sem causa. E você tem sido um soldado dessa luta lá na Câmara com coragem, com perspectiva, sabendo o que é que quer. E você tem sido militante do seu mandato, das pessoas que lhe confiaram o voto, sempre demonstrando coerência nos seus discursos, sempre demonstrando amor pelo que está fazendo e sempre demonstrando, acima de tudo, coragem para dizer não quando é preciso e dizer sim quando é preciso, porque às vezes dizer sim é doloroso, dizer não às vezes é mais fácil do que dizer sim, quando esse sim até vai contra aquilo que acreditamos. Mas eu quero lhe parabenizar pela sua atuação
atuação de um parlamentar que está preparado para exercer o seu mandato. Esse ano é um ano atípico, é um ano diferente, é um ano político, é um ano de Copa do Mundo, é um ano onde as pessoas, muitos pensam em ganhar dinheiro, né? E o dinheiro esse ano, com certeza, eles vão vir com uma certa facilidade. Depois da eleição, Daniel, dá um vazio grande, rapaz. Comerciantes, falta chorar, né? Agora, como é que você está vendo essas articulações? Você já está definido em relação a apoio à candidatura a deputado estadual, federal? Como é que está isso aí? Como é que está essa... Você tem conversado aí? Como é que está isso aí? Bom, Zé, primeiro que você não poderia deixar, de, antes de falar, agradecer suas palavras. Tá certo? Eu acho que a política em Pentecoste, não só em Pentecoste, mas a política do século XXI, que é a política atual, tá certo? Ela precisa deixar no passado todo aquele fisiologismo, aquele clientelismo que sempre existiu e que infelizmente ainda existe, tá certo? Mas a gente espera que isso venha acabar logo logo, tá certo? Como você mesmo disse, a minha postura sempre foi uma postura de coerência para que a gente possa defender acima de tudo o município de Pentecoste, tá certo? Eu lembro muito bem que quando nós vencemos a eleição e aí a gente foi procurado pela atual gestora do município, nós de antemão já colocamos a nossa posição. Olha, minha posição é uma posição de coerência e o que eu estiver vendo, que eu, na minha opinião, enquanto cidadão de Pentecoste, tá certo? Enquanto usuário de serviços públicos nessa cidade, enquanto contribuinte dessa cidade, se eu tiver, enquanto vereador, tá certo? Se eu por acaso eu ver que as coisas não estão caminhando da forma que nós entendemos que seja correto, eu serei o primeiro a manifestar a minha opinião, tá certo? Minha opinião livre de qualquer aspecto, de qualquer relação pessoal, tá certo? Então, isso é uma coisa importante, Zé, porque por dois fatos, tá certo? Primeiro porque infelizmente certas posições minhas, tá certo? Elas acabam vindo incomodando. Por quê? Porque nem todo mundo, meu amigo, está preparado para ouvir o que é a verdade, tá certo? E muitas vezes se distorce algumas coisas. Então, por exemplo, se você for dizer que o calçamento do Pentecoste está todo esburacado, está acabado, por exemplo, provavelmente você vai receber como resposta de alguém ligado à administração que você está querendo destruir a imagem do município, que você quer que a administração dê errado, que você quer destruir a pessoa da prefeita, né, que você quer tá querendo desejar o mal para a cidade. E não se trata de nada disso, tá certo? Pensar dessa forma, tá certo? É de uma pequenez que não tem tamanho, tá certo? Até porque, assim, o que está em jogo não é a administração de A, B ou C, mas sim o que está em jogo é o município de Pentecoste. Tá certo? E que isso fique bem claro. Então, se alguém ficar com raiva, tiver raiva de mim, tá certo? Como tem secretário que já se intrigou de mim, que tem vereador que está me olhando meio torto, que tem pessoas ligadas à administração que já me olham com outros olhos. Infelizmente eu não posso fazer nada. De 1 a 10, qual é a sua preocupação com esse tipo de comportamento aí? Menos 10. Certo? Até porque eu devo satisfação ao povo de Pentecoste, tá certo? E não a prefeita ou às pessoas que são ligadas a ela. Que isso fique, inclusive, muito bem claro. Voltando à sua pergunta, a gente está fazendo parte dessas articulações, é claro, para a eleição para deputado, até porque nós sabemos que um deputado tem a perspectiva de trazer melhoras para a nossa cidade, tá certo? E com certeza a gente está fazendo parte desse processo todo, né? Nós, terça-feira, estivemos conversando com a deputada Beth Rose, tá certo? E saímos de lá muito animados, tá certo? E numa perspectiva muito boa e interessante de prestar apoio à deputada Beth Rose. Primeiro, por 2 pontos, tá certo? Primeiro, pelo trabalho que ela vem fazendo, tá certo? E segundo, por ter seu trabalho voltado para a região do Vale do Curu, tá certo? Que isso é uma coisa muito importante. Ela é nossa vizinha,
sua base eleitoral, seu domicílio eleitoral é o município de São Gonçalo do Amarante, que está e faz fronteira com o município de Pentecoste. Então, na minha opinião, ela tem alguns requisitos que nós julgamos necessários para que tenha um bom desenvolvimento enquanto deputado aqui no município de Pentecoste. Ô, Daniel, agora alguns dias atrás, inclusive, foi o deputado federal Danilo Forte esteve aqui em Pentecoste, esteve na Secretaria do Meio Ambiente, conversando com o secretário Zé Filho, e lá o radialista Adriano Furtado foi lá, gravou uma entrevista com o Danilo Forte. E nessa entrevista, que foi vinculada na Difusora Vale do Curu, nessa entrevista o Danilo Forte dizia que disponibilizou uma emenda pessoal, da sua cota pessoal, de mais de R$900 mil aqui para Pentecoste, que era para beneficiar os agricultores ali, o pessoal ali do Tourão, na região ali do Muquem, pessoal da Boa Vista e da Casa de Pedra, em relação à construção de açudes, né? Daniel, isso é um benefício sem tamanho para o nosso homem do campo, você que é um médico veterinário, que conhece a dificuldade do homem do campo de manter a sua lavoura, de ter uma irrigaçãozinha, de ter água perto. Você também é criador, né? Você gosta você também é criador. Agora, eu percebi também um entrave em uma outra entrevista anterior com o vereador Roberto Leite. Ele dizia que essa emenda não teria dado certo, que teria vindo, era uma emenda do Zé Ayrton. Mas o deputado disse que está tudo pronto, o deputado Danilo Forte disse que está tudo pronto na entrevista dele. Está tendo uma contradição aí. O deputado Danilo Forte, ele disse que está faltando só a parte aqui da prefeita aqui. E parece que a gente não está percebendo aí, é o interesse da prefeita em receber essa emenda. Como também, uma coisa que eu fiquei surpreso, foi com a iluminação do estádio, que naquele dia você estava lá, foi solicitado da deputada Beth Rose a iluminação do estádio pelo vereador Burito. A Beth Rose, deputada estadual, representando aqui também o Vale do Curu, se comprometeu, conseguiu a emenda e parece também, as informações que se tem, é que a prefeita não teria aceitado. Isso aí não é pensar pequeno, não. Quando a pessoa vê vem um benefício para o município, a pessoa simplesmente não quer porque não foi do meu. Eu acho que é uma pobreza muito grande de espírito, né, Daniel? Olha, Zé, assim, primeiro que a gente tem algumas coisas a considerar, especialmente que eu me lembro que ao longo do ano de 2013, em vários momentos, em várias reuniões, a prefeita Ivoneide sempre ela disse, não, que o deputado que quiser mandar emenda para cá, para o município de Pentecoste, nós vamos receber. Até porque o município é muito grande, dá para todo mundo. Então, quando a gente escuta uma história dessa, primeiro a gente não pode deixar de caracterizar uma atitude dessa, de certa forma, como incoerência. Realmente, tá certo? Realmente, numa reunião lá na residência da prefeita, ela disse que estaria disposta, inclusive, a devolver a emenda do deputado Danilo Forte e que estava tentando viabilizar com o seu deputado Zé Ayrton, a liberação de uma emenda de R$1 milhão para os mesmos fins, para os mesmos propósitos, que era a construção de açude, dos açudes, né? Na última segunda-feira, se eu não estiver enganado, o deputado Danilo Forte esteve em Pentecoste, estava a caminho, tá certo, para as festividades de emancipação política do município de Tejuçuoca, e ele esteve na Secretaria do Meio Ambiente, e lá foi entrevistado pelo Adriano, e a informação que a gente teve era de que estaria faltando apenas a assinatura da prefeita para que fosse consignado o convênio com o Denox, tá certo? Então, a gente vê da seguinte forma, se realmente ela assinou, primeiro a gente vê isso com um benefício muito grande, acima de tudo para os agricultores e para a população dessas localidades, Tourão, Boa Vista e Casa de Pedra, tá certo? E que fique bem claro que isso foi uma emenda do deputado Danilo Forte, tá certo? Que disponibilizou isso por ter, tá certo? Por ao longo de 2012, na campanha para prefeito, ter um aliado, por exemplo, do Zé Filho. Então, que ele era aliado do candidato Zé Filho, tá certo? E que inclusive nós dividíamos o mesmo palanque, tá certo? Então, através do Zé Filho veio a emenda, tá certo? Que foi destinada
né, a construção desses açudes. Então que isso fique bem claro, porque com certeza vai uma época dessa, e especialmente ano de eleição, existe uma preocupação muito grande em saber quem é o pai da criança, tá certo? Então, que fique claro que essa emenda chegou ao município de Pentecoste com articulação com o secretário de Meio Ambiente, Zé Filho, por ter sido aliado político do deputado Danilo Forte. Tá certo? Então, quando se chegar nas reuniões, se lembre disso também. Que quando se for veicular as notícias, se lembre de fazer essa menção, porque não deixa de ser um reconhecimento. Nós estamos falando, Zé, de um deputado de primeiro mandato, tá certo? Que no primeiro mandato conseguiu uma façanha que, na minha opinião, nunca um deputado federal da história do Ceará conseguiu, que foi ser relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Brasil, que teve a oportunidade, inclusive, tá certo, de alocar para o município de Itapajé uma verba de quase 20 milhões de reais com a previsão da instalação de uma unidade da Universidade Federal do Ceará. Então, um deputado desse é um deputado de peso. E que tá certo, se eu fosse gestor de uma cidade, eu faria questão, meu amigo, de ter um deputado desse perto de mim. Até que há exemplo disso, né? Da Isuoca, que está com o Danilo Forte, Irauçuba, os outros municípios da região, a gente tem informação. O Mirim. Que o Mirim o prefeito do Mirim vota com ele, os prefeitos de Paraipaba, Paracuru, de São Luís do Curu, o prefeito de São Gonçalo do Amarante, o prefeito da Calcaia, o prefeito de Irauçuba. Então, ele tem uma base aliada muito forte na região do Vale do Curu, que é aquilo que eu lhe disse. Assim, eu sempre procuro entender o município de Pentecoste como um todo, presente numa micro-região, que é o Vale do Curu, Médio Curu. Tá certo? Então a gente precisa de ter representantes que olhem, volte seus olhos para a nossa região, não só para Pentecoste, como também para o crescimento da região, porque de repente às vezes uma oportunidade não vem para Pentecoste, mas está aqui em São Gonçalo, está aqui no Porto do Pecém, que tem uma expectativa de geração de uma quantidade infindável de empregos diretos e indiretos, e que nós, por ter facilidade de acesso, Pentecoste se encontra numa posição privilegiada. Então é importante que a gente pense Pentecoste daqui a 30, daqui a 40, daqui a 50 anos. E não ficar com essa expectativa e com essa ideia pequena, tá certo? De que Pentecoste, só vou pensar Pentecoste daqui até 3 anos, quando encerra a minha gestão. E, Daniel, em relação à iluminação do estádio? Pois é, em relação à iluminação do estádio, assim, nós estivemos naquela época no torneio dos Dia dos Pais, que foi iniciativa da Câmara Municipal, a proposição... Tem inclusive uma entrevista aí uma proposição, inclusive, do vereador Deca, tá certo? Que trouxe um processo de valorização para os pais de Pentecoste. E naquela oportunidade a deputada Beth Rose estava presente, inclusive participou até da cerimônia de entrega dos prêmios. E naquela oportunidade ela se colocou à disposição de lutar, tá certo? Para que saia o projeto, finalmente saia o projeto de iluminação do estádio, para que sejam colocados os refletores e ilumine o campo, permitindo que aquela praça esportiva ela seja inclusive utilizada à noite. Que só serve meio à noite, porque a pessoa que assistir uma partida de futebol sentado naquela arquibancada, 2 horas da tarde, de cara pro sol, rapaz, nem o jogo da seleção brasileira fazíamos sentar no negócio daqui dali. Bom, então, Zé, assim, nós estivemos conversando com a deputada Beth Rose, ela tem em mãos documentos que provam, tá certo, que a emenda está liberada, tá certo, uma emenda de R$140 mil, tá certo, e a prefeitura ela precisa apenas, tá certo, organizar a documentação necessária para que haja a liberação efetiva, tá certo, dessa emenda. Isso é importante que inclusive todos os desportistas de Pentecoste tomem conhecimento. Por quê? Porque nós passamos 2013, Zé, o esporte de Pentecoste sofreu. Continua sofrendo. Né? E continua sofrendo. Então é preciso que se repense, tá certo? E é preciso que se entenda que esporte, tá certo? Não encarar esporte como uma coisa simplesmente que gera gasto, que gera ônus ao município, mas sim uma atividade que gera benefícios à saúde, benefícios à questão da segurança, tá certo? E benefícios sociais.
e do ponto de vista também de educação. Então você vê que tem diversos projetos. Nós tivemos a oportunidade de participar de um projeto muito bonito. Visitamos, conhecemos um projeto que se chama Pequeno Capoeira, tá certo? Já que a gente inclusive manda um abraço ao Elianto, ao Rodrigo, ao Gasparzinho, né, ao Abimaels, que são os professores que estão à frente. Então hoje eles têm lá quase 100 pessoas, tá certo? Que estão fazendo da capoeira o seu esporte, e que sofrem pela falta de incentivo. Não só a capoeira, mas o ciclismo, que, por exemplo, da serrota, tá certo? Como os outros esportes, galera do skate, como o skate, que eu vejo em frente ali da minha casa, onde eu moro, a turma está quase. Eu acho que talvez daqui um dia o Padre Davi ter que tomar até uma providência, porque me parece que estou começando até a danificar aquele altarzinho que está do lado da igreja. Então estou vendo a Praça da Matriz ser, por exemplo, quebrada. Por quê? Porque a turma que gosta do skate não tem um local apropriado. E a prefeita, no começo da sua gestão, disse: eu vou fazer uma pista de skate. Já disse até o local, vai ficar ali perto da delegacia. Nós terminamos 2013, meu amigo Zé da Luz, até agora nós não vimos nada. Tá certo? Infelizmente. Nós vimos, rapaz. Então, assim, por agora. pois é, então a gente precisa ver. Não se teve campeonato, todos os municípios da região tiveram campeonato. Só para você ter ideia, o município de Apuiarés, o orçamento do campeonato do município de Apuiarés é pouco mais de 40 mil reais. E fez. E fez um campeonato, tá certo? Então, a gente teve inclusive a informação, por exemplo, de que os professores, né, os monitores que trabalhavam com esporte, com basquete, com handebol, com o futebol, estão sendo chamados e foram dizer: olha, você vai ter que ir para a sala de aula. Se você quiser continuar, você vai para a sala de aula e lá você vai dar aula de matemática, de português, sei lá do que. Tá certo? Para poder manter essa pessoa. Então, o próprio handebol, tá certo? Que foi uma vitrine para o município, tá certo? A equipe de handebol que teve, nós prestamos homenagem à equipe de handebol, que a gente inclusive tem que parabenizar o grande trabalho que o técnico Zé Fernando tem no município, tá certo? Porque é uma força do município de Pentecoste, tá certo? Mas infelizmente nós estamos vendo, tá certo? Vendo a possibilidade de que isso tudo se perca, tá certo? E tudo isso se perca por conta de atitudes que a gente não pode deixar de repudiar, tá certo? Você deixar de trazer um benefício para o seu município, tá certo? Porque não foi o deputado A, B ou C que fez, porque o deputado lá, porque a deputada é loura e o outro deputado não é. Eu acho que é de uma mediocridade que não tem fim. A gente espera, tá certo? Sinceramente, eu espero que a prefeita Ivoneide, ela repense, tá certo? Que ela que se busque uma articulação em termos de assessoria da deputada Beth Rose com a Prefeitura Municipal de Pentecoste, tá certo? Para que ela aceite a emenda, tá certo? E que quem não sofra sejam os desportistas do município de Pentecoste, tá certo? Que a gente inclusive já até conclama os desportistas, os donos de time, a estarem mobilizados e participar ativamente desse processo todo de discussão, para que a gente não possa ver, não corra um risco, tá certo, de ver reforma no estádio e não vir com iluminação. Raimundo Moura. Ok, agradecer nossa audiência que cada minuto que passa vai subindo aqui o número dos números, né, que te acompanha ponto a ponto. Nessa mesma área do esporte aqui, mas antes eu quero registrar aqui a participação do Quitiliano. Ele está dizendo: está aí um exemplo de vereador, bem que toda Câmara deveria ser assim, homem de fibra e palavra segura. Aí ele faz o seguinte, um questionamento. Eu te pergunto, ô Daniel, como representante do povo, você pode me responder como está a situação do concurso de Pentecoste? Se vai haver ou não, se vão colocar o povo novamente através de contrato? É a pergunta aqui que vem do Quitiliano. Aí depois de você responder a pergunta, eu quero também questionar a respeito, nessa mesma linha do esporte. Né? Tem uma outra pergunta aqui, o Torres está perguntando aqui ao Daniel Zé Gomes, que ele pode responder depois, posteriormente, vou logo jogar aqui, jogar farinha no ventilador. Ele está perguntando o seguinte: se o Daniel Zé Gomes, a sua linha política tem alguma identificação com a dos seus primos, João Paraíba e Luísa Perdigão? Pergunta do Torres. Tá. Né? Agora você pode responder primeiro a indagação do Raimundo Moura, né, do Quitiliano.
a pergunta primeiro, aí em seguida você pode deixar para o final isso daí. Pronto. Em relação à pergunta do Quintiliano, Zé, assim, no final do ano, tá certo? Depois de tanta promessa, havia a história de que o concurso seria feito em março, depois passou para maio, depois passou para julho, aí depois veio para agosto. Eu me lembro que inclusive a prefeita deu uma entrevista ao próprio Zé da Alegres que dizia que nem que chovesse canivete ia fazer esse concurso no ano de 2013. Vou preparar meu guarda-chuva. Infelizmente não guarda-chuva, tá certo? Mas tem que preparar um capacete bem reforçado. Guarda-chuva com palha de aço, sabe? Aquelas malhas. Com certeza. Aquelas malhazinhas do tempo os caras vestiam, né? Pra brigar da espada, né? Bom, isso para o ano de 2013. Está gravado, que inclusive disponibilizado, se eu não tiver, inclusive, essa postagem que foi colocada no grupo de discussão política de Pentecostes, então está lá para todo mundo acessar. Quando veio no final de 2013, nós chegou à Câmara Municipal um projeto de lei, tá certo? Que tratava de alguns pontos relacionados ao concurso público, que inclusive nos deixou com muita satisfação, extremamente satisfeitos, porque, como diz o ditado, antes tarde do que nunca, tá certo? Então, a gente recebeu essa mensagem e aí esse projeto foram feitas algumas sugestões, tá certo? Esse projeto de lei foi aprovado, tá certo? E a gente está aguardando, até porque assim, dentro dessa história toda, amor, existe um processo burocrático. Então, a comissão de licitação, a informação que eu tive é que a comissão de licitação, ela vem organizando um edital de licitação para contratar a empresa que vai fazer o concurso. E após a contratação dessa empresa, tá certo? Ela vai estabelecer o edital que contém todas as normas, todos os prazos em relação às vagas, né, em relação à questão da realização do concurso. Então, a gente espera que efetivamente, tá certo? Efetivamente esse concurso ele saia apenas do campo da ideia, tá certo? Saia apenas do campo da vontade e se torne realidade, tá certo? Para que a gente hoje não esteja presenciando, tá certo? Algumas situações que são no mínimo que que na minha opinião são de certa forma são atitudes desrespeitosas e de certa forma até de um certo ponto de forma até um pouco covarde, porque, por exemplo, tem alguns funcionários temporários, por exemplo, que trabalham na educação, que até hoje não sabe se vão, até hoje nós estamos à véspera de começar as aulas e até hoje não se sabe qual é o diretor que vai ficar a escola fulano de tal, qual é o professor que vai ficar, qual é que vai sair, pelo menos oficialmente. Isso é o que a gente tem escutado muito em termos de queixas por parte desses profissionais. Daniel, já que você respondeu a pergunta do Torres, mas com relação à questão, que os esportistas também estão nos acompanhando, a gente falava agora um pouco de esporte, né, com relação à questão dessa rejeição por parte da prefeita, pelo menos inicialmente, de receber essa emenda da deputada Beth Rose para colocar a iluminação no estádio. E aí a gente tem, voltando a falar de iluminação, desde a última quarta-feira, dia 8, que o ginásio poliesportivo Carneirão, que hoje é a única praça de esporte que funciona mesmo, tá, né, de fato mesmo funciona, o estádio tá, a gente for pensar na questão de realização de campeonato, não está funcionando, mas a quadra aqui do ginásio poliesportivo Carneirão, que leva inclusive o nome do marido da ex-prefeita, né, do ex-prefeito Antônio Carneiro, que serve não só para a prática de basquete, de handebol, de futsal, mas também para a prática de capoeira e outras modalidades esportivas variadas, basquete e outras mais. Está fechado no período da noite, justamente porque lá falta uma parte da cobertura, né, metálica, que desde 2011 está solta, parece que andou chovendo, essa água acabou caindo nos refletores e aí houve um curto-circuito e já está com todo esse tempo, desde a última quarta-feira, dia 8, que o ginásio durante a noite não abre, justamente porque não tem capacidade de receber essas pessoas que praticam essas modalidades, pelo fato de estar às escuras. Agora, eu te pergunto, a prefeitura não teria condições, ou está tão ruim assim a condição financeira da prefeitura, que não tem como mandar alguém consertar esses refletores para que
dê novamente a possibilidade dessas pessoas praticarem essa prática esportiva? Moura, é o seguinte, assim, primeiro a gente não deixa de lamentar, tá certo? Essa situação e sempre dizer que muitas vezes a prevenção, isso em todos os aspectos, você prevenir sai muito mais barato do que tratar, tá certo? Então, por exemplo, se houvesse o conserto da telha que estava quebrada, a água não tinha caído, não tinha dado curto-circuito no refletor e estava todo mundo jogando bola no ginásio. Tá certo? Então a gente não pode deixar de lamentar esses aspectos, porque no final das contas, sabe quem é que